Queria chamar as crianças à frente. O Levi já se antecipou, né, Levizinho? Elas vão aparecendo, é difícil eu ver elas saindo dos bancos, mas aí do nada elas surgem no corredor ali e tem mais crianças que a gente pensa, né? Que bom, ótimo. Oi, tudo bom? Crianças, algum de vocês aqui, algumas vezes o papai ou a mamãe colocam um prato de comida e vocês olham para aquilo, para aquela comida, e você fala, mamãe, eu não gosto disso, eu não quero comer, eu não gosto. E às vezes é uma coisa que você nunca comeu na vida, você nunca provou, mas às vezes você olha para aquilo, você não está com uma cara muito legal e você não está muito afim de comer, você queria comer outra coisa, talvez, você fala, olha, eu não gosto. Alguns de vocês já fizeram isso? Sim, né? Acho que todo mundo aqui, né? Até os adultos, quando a gente era pequeno, às vezes, alguns ainda fazem isso, né? Sabe o que fala o nosso texto de hoje? É um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi fala o seguinte, provai e vê que o Senhor é bom. Como assim provar e ver que o Senhor é bom? Muitas vezes, pelo menos eu, quando os meus meninos fazem isso, eu falo, você não pode falar isso se você nem provou. Você nem provou a comida, você nunca comeu isso e está falando que não gosta, né? Tem que provar. E várias vezes, depois que eles provam, eles falam, eu gostei. Né? E aí eles continuam comendo. E aí Davi nos fala também, provai e vê que o Senhor é bom. Então, hoje a gente vai ver o que isso significa, como que a gente prova o Senhor e como que nós experimentamos a sua bondade. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por essas crianças, obrigado, Pai, pela maneira que o Senhor tem nos abençoado e abençoado as famílias aqui da nossa igreja. Esteja conosco, esteja com elas, fale ao coração delas e ao nosso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Podem se assentar. Aprendi que o João gosta de cachorro-quente. Bom dia, meus irmãos. Já vou me antecipar e tomar minha aguinha agora para não ter que parar durante o sermão e bebê-la. Então, vocês podem aproveitar e abrir no Salmo 34 também, enquanto eu faço isso. Salmo número 34. Vou fazer uma coisa nova também, para o bem de vocês, que é colocar o tempo aqui do meu ladinho, para eu poder vê-lo e falar tchau, acenar para ele enquanto o tempo vai embora, né? Meus irmãos, hoje nós vamos ler e ver o Salmo 34. Nós temos visto passagens da Bíblia que revelam o caráter de Deus. No domingo retrasado, nós vimos o Salmo 145, que é o último salmo de Davi. E hoje nós veremos o Salmo 34, que é um dos primeiros, pelo menos está no começo da sua vida, né? E nós temos logo acima, aí no cabeçalho desse salmo, uma revelação muito importante para o nosso contexto e para nós sabermos o que está ocorrendo quando esse salmo foi escrito. Se vocês verem bem no cabeçalho, está escrito Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Esses cabeçalhos, não necessariamente o título acima do cabeçalho, mas o cabeçalho,
ele é original ao Salmo. Então, nós devemos lê-lo e entendê-lo como sendo a palavra de Deus também. E aqui, se vocês se lembram bem, vocês conhecem muito bem a história de Davi, né? Né, crianças? Vocês também conhecem bem a história de Davi. Eu estava vendo uma Bíblia de bebezinho da Manuela e lá tem a história de Davi. Então, é uma das histórias que mais nós começamos a contar desde o início. Davi era o irmão mais novo de seus irmãos, né? Nós sabemos que ele foi escolhido por Deus, era um homem segundo o coração de Deus, ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser o rei de Israel, mas isso demorou um pouquinho, não foi de imediato. E Davi, quando ele teve um momento em que os seus irmãos estavam acampados frente ao exército filisteu, Golias estava zombando de Deus e do povo israelita, e Davi vai lá para levar suprimentos aos seus irmãos. E quando ele chega lá, ele ouve Golias zombando de Deus e zombando do povo de Deus. E ele olha ao redor e ele fala, como que vocês deixam ele falar assim sobre o nosso Deus? Mas todos os homens ali acampados tinham um medo tremendo de Golias e nenhum atrevia lutar contra Golias. Então Davi, o menorzinho dali, que nem fazia parte do exército, ele se prontifica e fala, não vou deixar esse rapaz, esse cara, esse gigante, falar mal do meu Deus. Então, e nós conhecemos essa história, Davi acaba matando Golias, e aí quando ele está voltando ali, ele está voltando com Saul, nós vemos isso em 1 Samuel, as mulheres vêm ao encontro de Saul e ao encontro de Davi, e elas cantam, né? Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E a partir desse momento, a Bíblia fala que o coração de Saul se enche de inveja. E ele, a partir desse momento, já deseja matar Davi. Ele sabe que o Espírito de Deus se apartou dele, ele sabe que ele vai perder o reinado, e ele agora começa a enxergar em Davi que Deus está com ele. E ele, então, a partir desse momento, começa a verdadeiramente perseguir Davi. E Davi, em alguns momentos, quando está na presença de Saul, tem que fugir. E ele é quase morto pela lança da mão de Saul. E então chega até um ponto em que Davi não consegue mais estar na presença de Saul, porque ele teme pela sua vida. Ele foge, então, e ele vai ter com Samuel, o sacerdote que ungiu ele em Ramá, que era o aposento dos sacerdotes, era onde os sacerdotes ficavam. E olha que interessante, a Bíblia fala então que Saul descobre que Davi estava lá, e ele envia mensageiros para trazer Davi de volta. E aí, quando os mensageiros estão se aproximando ali da região onde ficam os profetas e os sacerdotes em Ramá, o Espírito do Senhor desce sobre eles e eles começam a profetizar também. E eles não conseguem trazer Davi de volta. E eles voltam e Saul, vou mandar outros mensageiros. E manda outros mensageiros e acontece a mesma coisa. E por 3 vezes Saul manda mensageiros para trazerem Davi de volta. E eles chegam lá, o Espírito do Senhor desce sobre eles, eles começam a profetizar e eles não conseguem trazer Davi de volta. Aí finalmente Saul fala, tá bom, eu vou. E Saul vai trazer Davi de volta e ele chega lá e ele começa a profetizar. Na verdade, a palavra de Deus fala que ele tira a sua túnica e ele deita no chão e ele fica o dia inteiro e a noite inteira na presença de Samuel profetizando. E aí ele não consegue trazer Davi de volta também, Davi foge. Davi foge para procurar Aquis ou Abimeleque, o rei de Gate. E aí nós chegamos então ao nosso cabeçalho aqui do Salmo 34. Abimeleque é como um título faraó. O rei, na verdade, era podemos falar, o Abimeleque Aquis, rei de Gate. E aí ele chega ali, os servos de Aquis reconhecem Davi. Da onde que era Golias? De Gate. Eles reconhecem Davi. E aí eles olham para ele e falam, não é esse aquele servo, aquele soldado cujas mulheres cantam que ele matou os seus 10 milhares. E aí, nesse momento, Davi teme pela sua vida. E ele se finge de louco. E olha só o que diz a Bíblia
no 1 Samuel, nesse momento, Davi mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles, fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. E aí, quando eles levam, então, Davi frente ao rei, olha o que o rei fala. Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Né? Ou seja, eu já tenho muito doido para cuidar, eu não preciso de mais um. Né? E ele manda Davi embora. E aí é nesse contexto que Davi escreve esse salmo de número 34, que é um hino de louvor e de adoração. Esse salmo também, se você esteve aqui no domingo retrasado, esse salmo também é um acróstico. Você agora já sabe o que isso significa, eu espero. Um acróstico, esse salmo tem 22 versículos, o alfabeto hebraico possui 22 letras. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. E isso quer dizer algumas coisas. Olhem só o primeiro versículo, o Davi já começa o salmo: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. E o fato do salmo ser um acróstico, com Davi falando isso logo no começo, é como se Davi estivesse falando: toda a minha vida louvará para sempre este Deus, com tudo que eu tiver. E aí, então, ele continua e ele vai nos dizer, e eu perdi as minhas anotações, e ele vai nos dizer no versículo 8, vejam só, que é o que eu falei para as crianças aqui na frente, que é o versículo principal deste salmo. Provem e vejam que o Senhor é bom. É como se Davi também estivesse falando: Deus é bom sempre. Deus é bom em todo momento. Deus é bom em tudo o que faz, e a bondade de Deus se manifesta em toda a nossa vida. Então nós vemos aqui logo de início Davi como alguém que conhece a Deus, ele experimentou da sua bondade, e ele agora nos diz veementemente que Deus é bom em todo o tempo. Então vamos à nossa leitura, Salmo número 34. Diz assim a palavra de Deus: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.
Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos orar? Senhor Deus, esteja conosco, Pai. Abra as nossas mentes, amoleça e quebrante o nosso coração. Abra os nossos olhos, Pai, para vermos que o Senhor é bom e o Senhor é bom em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos em Davi alguém que conhece a Deus, que já experimentou da sua bondade e agora nos diz: o Senhor é bom em todo o tempo. Além disso, Davi nos serve também de padrão e de exemplo de alguém que experimentou, que provou a bondade de Deus. Então esse salmo vai nos dizer que o Senhor é bom, e aí ele também vai nos falar que aqueles que provaram a bondade de Deus louvam a Deus. Nós vemos isso dos versículos 1 a 7. Depois, aqueles que provaram a bondade de Deus expressam a sua bondade. Em terceiro lugar, aqueles que provaram a bondade de Deus têm a certeza do cuidado de Deus para com eles. Então, dos versículos 1 a 7, percebam, aqueles que provaram a bondade de Deus louvam a Deus independentemente do tempo. Olha só o versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. E é interessante que Davi está falando isso, visto que ele não foi... Deus não resgatou ele completamente aqui. Davi continuou fugindo. Saul continuou perseguindo ele. Esse daqui foi um dos primeiros livramentos que Deus deu a Davi. E durante todo esse momento, Davi ainda está louvando e bendizendo o nome de Deus. Então isso se aplica não somente quando Davi é livrado de uma situação específica, mas até quando ele está fugindo, até quando ele está sendo perseguido, está fugindo pela sua própria vida. O seu louvor estará sempre nos lábios daqueles que provaram a bondade de Deus, independente do tempo, e isso com base no caráter de Deus. Vejam só, em especial, os versículos 4, 6 e 7. Davi, ele louva a Deus, não importa o tempo, não importam as circunstâncias, e ele faz isso com base no caráter de Deus. O versículo 4, ele se recorda da fidelidade de Deus. Olha só o versículo 4. Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aí, além dele se recordar da fidelidade de Deus individual e pessoal para com ele se recorda também da fidelidade longeva de Deus para com todo o seu povo. Vejam o versículo 5. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Esse daqui é uma bênção arônica. Essa bênção arônica é uma alusão à bênção arônica que Deus ordenou que Moisés instruísse aos sacerdotes que eles abençoassem o povo de Deus. Isso aparece lá em Números capítulo 6. Olha só a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E o que Deus fala depois disso? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E eu os abençoarei. Então, ao mesmo tempo, Davi está se recordando da fidelidade de Deus para com as suas promessas em todo o tempo, ao longo de toda a história. Ele está falando que Deus tem abençoado ele e que Deus tem abençoado o seu povo
e que Deus vai continuar os abençoando e os livrando. Então, Davi adora e louva o Senhor. E é interessante que esse versículo aparece aqui logo em primeiro lugar, né? Davi não fala, Deus me livrou, então eu vou louvá-lo. Não fala aqui. O primeiro versículo já é bendirei o Senhor em todo o tempo. E parece que isso é uma decisão que Davi tomou. E essa decisão, ela aparece em vários servos de Deus, em algum momento na vida deles. Eles tomam a decisão de, independente das circunstâncias, dos tempos, eles experimentaram a bondade de Deus de alguma forma, pelo menos um pouco dela, o suficiente para eles falarem: eu vou louvar esse Deus em todo momento, porque eu conheço Ele, porque eu experimentei da sua bondade e eu sei que Ele é bom. E então, com base no caráter de Deus, com base no que Deus já fez por ele no passado, com base na fidelidade de Deus, Davi louva em todo o tempo. E nós vimos isso no Salmo 145, não é? Se aqui Davi está no começo de sua vida, ele nem é rei, ele está começando ali a sua história, parece que ele toma essa decisão, e aí lá no Salmo 145, o seu último salmo, quando ele já está no final de sua vida, versículo 21, a minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu nome para todo sempre. Então Davi faz isso. Ele se mantém fiel, ele continua bendizendo e louvando e adorando a Deus, e ele experimenta e ele prova da bondade de Deus ao longo de toda a sua vida. Nós vimos isso em José, nós vemos isso em Daniel, nós vemos isso em vários servos de Deus que, apesar das dificuldades, eles conhecem a Deus, eles provaram da sua bondade e então eles louvam a Deus. José, quando seus irmãos, lá no final de Gênesis capítulo 50, quando seus irmãos finalmente se achegam a ele, se ajoelham, se prostram diante dele e pedem perdão, olha a resposta dele. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. E em todo momento da vida de José, ele se mantém fiel, e ele louva, e ele adora a Deus também. Nós vemos isso também na vida dos apóstolos, no Novo Testamento, até aprisionados, até chicoteados, até em situações mais extremas, fugindo pela própria vida. Eles louvam e eles adoram Deus. Jonathan Edwards era um puritano, teólogo e pastor. Escutem isso, adolescentes e jovens que estão aqui. Isso é para todos nós, mas Jonathan Edwards tinha 19 anos de idade, em 1722, quando ele escreveu algumas resoluções. Ele fez verdadeiros pactos consigo mesmo, e ele escreve 70 resoluções de como ele vai viver a sua vida, uma vez que ele tem experimentado a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. E olhem só a primeira resolução dele, com 19 anos de idade. Resolvo que farei tudo o que eu considerar ser mais para a glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e prazer por todo o tempo da minha vida, sem qualquer consideração do tempo, seja agora ou daqui a infindáveis eras. Resolvo fazer aquilo que eu julgar ser meu dever, e o mais para o bem e vantagem da humanidade em geral. E agora preste atenção a essa última frase. Resolvo fazer isso quaisquer que sejam as dificuldades que enfrente, por maiores e mais numerosas que sejam. Ele experimentou a bondade de Deus. E ele resolve, então, bendizer a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus para todo sempre, independentemente das dificuldades. Você já provou da bondade de Deus?
Talvez não, talvez você esteja olhando para o prato, falando, eu não sei se eu gosto, não sei se eu quero. Talvez você já provou dessa bondade, mas você se esqueceu um pouco, e você ainda tem o temor, você ainda tem medo. Quais são as resoluções que você tomou para a sua vida? Como que a bondade de Deus tem mudado a forma que você está vivendo a sua vida? Como que isso impactou de uma maneira prática, de fato, a sua vida e mudou seus relacionamentos? Mudou a forma que você conduz todos os detalhes da sua vida? Inclusive, Jonathan Edwards, ele escreve esses 70 resoluções e elas são divididas em categorias. Ele tem categorias para relacionamentos, e nós vamos ver mais uma resolução dele, número 33, daqui a alguns instantes. Ele tem categorias para como que ele vai se relacionar com Deus, para como ele vai se relacionar com as outras pessoas, para como ele vai usar seu tempo. Toda a vida dele, ele tenta agora sistematizar para ser de fato mudada pela graça, pela bondade de Deus. E ele se volta àquelas resoluções continuamente para ver se ele progrediu de fato na sua vida ou se ele está retrocedendo. Você está disposto a viver para este Deus? Confiando nele em todo momento, com tudo que tiver, independentemente das circunstâncias? Aqueles que provaram da bondade de Deus louvam a Deus, independentemente do tempo e com base na sua bondade, com base no seu caráter. E aí nós chegamos ao versículo 8. É interessante que parece que depois que Davi fala isso, resolve isso, então ele começa nos versículos 4 a 7 a convidar as pessoas a louvar com ele, né? E aí no versículo 8 ele faz um convite. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Crianças, eu perguntei para vocês no começo como que nós provamos o Senhor, né? E nós temos alguns indícios, nós temos alguns exemplos aqui na Bíblia. Em Hebreus 6, 4 e 5 também tem uma alusão ao Salmo 34. Em 1 Pedro 2 também tem uma alusão a esse mesmo salmo. Em Hebreus é dito dessa forma, o autor está escrevendo aos cristãos, a crentes, a uma igreja, e ele diz, vocês já provaram o dom celestial. Graça. Eles provaram a graça, eles experimentaram isso. Um dom, uma dádiva que é entregue gratuitamente. Eles já provaram disso. Depois o autor fala, e vocês também provaram a boa palavra de Deus. Como que nós provamos o Senhor? Reconhecendo que nós não merecemos nada, que nós somos necessitados da graça de Deus e continuamente lendo a sua palavra. O doutor Elias, tio do Eliel, foi professor meu no seminário, professor de missões, ele já esteve aqui, já pregou, e se eu não me engano, ele já disse isso aqui. Ele várias vezes falava para nós, alunos, como que você lê a sua Bíblia? E ele falava assim, é para você provar as palavras. Não ler rapidamente para terminar, mas ler cada palavra e pensar em cada uma e degustar cada palavra. É uma forma de provarmos o nosso Senhor. 1 Pedro capítulo 2 também, num contexto de perseguição. Os cristãos estão fugindo ali pela sua própria vida. E Pedro escreve a eles e diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. É a mesma alusão ao Salmo 34. Vocês experimentaram a bondade de Deus. Não se esqueçam disso.
louvem o Senhor, porque o maior livramento Ele já nos deu. O maior livramento Ele já nos deu. Nós temos que provar. Não adianta eu colocar, assim como eu falei para as crianças, um prato à frente, você vir aqui no domingo, você participar das programações da igreja, mas você não experimentar um relacionamento pessoal com Deus. Você colocar o seu coração de fato diante dele. Você ser honesto e transparente com as suas faltas, com os seus pecados. E você falar, Deus, me ajuda, eu preciso de Ti. Preciso da Tua graça, da Tua bondade. E recorrer a Ele continuamente na Sua palavra e se refugiar nele, como diz o versículo 8. Além do mais, aqueles que provaram a bondade de Deus, além de adorarem a Deus em todo instante, eles expressam a sua bondade. Vejam só dos versículos 9 a 14. E aqui nós vemos uma profunda verdade. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E se nós estivermos, de fato, adorando e louvando a Deus em todo momento, então nós vamos expressar a sua bondade. Se nós tivermos provado a bondade de Deus, se o nosso coração estiver cheio e inundado da sua bondade, então nós vamos expressar isso. Versículo 13. O que nós provamos sai pela nossa boca. Vejam só o versículo 13. Bom, vamos no versículo 11, vai. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então, Davi está nos convidando agora. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Aquele que louva a Deus, aquele que prova a bondade de Deus, expressa a sua bondade. Aquele que louva a Deus expressa a sua bondade, porque ele se torna como Deus. Ao adorarmos a Deus em todo o tempo, nos tornamos como Ele. Ao provarmos que o Senhor é bom, nós nos tornamos como Ele. E o que provamos sai pela nossa boca. Quando provamos a bondade de Deus, isso muda a maneira que usamos a nossa língua. Quando o nosso coração está cheio, inundado com a bondade de Deus, isso inevitavelmente sai pela nossa boca. Isso não é pequena coisa. Em toda a Bíblia nós encontramos continuamente instruções para como o cristão deve usar a sua língua e usar a sua boca para bem dizer, adorar e louvar e para abençoar o próximo. Mateus 15, 17 e 20, Jesus também fala um pouquinho sobre isso. Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam a pessoa. O que sai da boca vem do coração. Como você tem usado as suas palavras? E o que as suas palavras indicam sobre o seu coração? Você já percebeu aqueles fanáticos por futebol? Não eu, claro, mas alguns outros que amam muito futebol. E em todo momento parece que esse é o único assunto que eles têm. E você se aproxima deles, e você conversa sobre alguma coisa, mas ele gosta tanto do esporte que ele só fala sobre isso. Isso automaticamente sai pela sua boca. Nos Estados Unidos é muito comum, no domingo, as pessoas assistirem os jogos de futebol americano. Jogos que muitas vezes duram 3, 4, 5 horas. E você tem pessoas que se sentam naquelas poltronas
que se inclinam lá para trás, que eu nem conseguiria sair, me levantar daquela. O Super Bowl é hoje, pronto. Então vocês vão experimentar um pouquinho disso também. E geralmente elas não conseguem falar de mais muita coisa, mas só conseguem falar daquele esporte, porque isso está no coração deles. O que está no seu coração? O que está no nosso coração? Será que nós falamos da bondade de Deus? Será que nós falamos da graça que nós recebemos? Será que nós falamos de como Deus tem cuidado de nós? O que sai da boca vem do coração. Então, o que provamos sai pela nossa boca e o que provamos também sai na nossa disposição. Vejam o próximo versículo, versículo 14. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aquele que provou a bondade de Deus se torna um pacificador. Se torna um pacificador. Assim como Deus o é, assim como Jesus foi em seu ministério. Isso não significa que nós abrimos mão da verdade em prol da paz, mas isso significa, assim como Davi nos diz aqui, que nós deveríamos nos empenhar para alcançar a paz. É interessante, né, que ele adiciona essa palavra. Não é fácil. Não é fácil. Mas você deve se empenhar para praticar e alcançar a paz. Então, o que nós provamos sai também na nossa disposição. Como que você tem agido? Como que as suas atitudes demonstram o que está também no seu coração? Nós nos tornamos, ou deveríamos nos tornar, pacificadores, com a língua e com ações buscando transformar o caos e a destruição que está à nossa volta em paz e união. E se falar sobre a sociedade e sobre a nossa cultura é muito, como que você tem usado a sua boca e as suas atitudes para trazer paz e bênção dentro do seu lar? Como que nós, maridos, temos usado a nossa boca com a nossa esposa? Com os nossos filhos? Será que temos buscado santificar a nossa esposa? Enaltecê-la, apresentá-la como pura diante de Deus? E as nossas atitudes? E os nossos filhos? Como que nós temos usado a nossa boca para abençoar, para instruir, para falar da bondade de Deus para os nossos filhos? Eu não tenho família, não tenho esposa, não tenho... E os seus pais? E o seu contexto imediato? Seminaristas, e a sua sala, e o dormitório em que vocês estão? Vai precisar de muita paz, de algum pacificador ali. Confie em mim. Como que nós temos utilizado essas coisas e como que isso demonstra o que está no nosso coração? Mais uma resolução do Jonathan Edwards. Eu tinha falado errado, falei 33, é o 31. Olha só essa resolução agora, novamente, com 19 anos de idade. Resolvi nunca dizer absolutamente nada contra ninguém, salvo quando for perfeitamente conforme ao mais alto grau de honra cristã e ao amor pela humanidade, conforme a mais profunda humildade e a consciência de minhas próprias faltas e defeitos, e conforme a regra de ouro, faça com o seu próximo o que você quer que seja feito consigo mesmo. E sempre que tiver dito algo contra alguém, submetê-lo-ei e examiná-lo-ei rigorosamente pelo teste dessa resolução. Imagine se todos nós usássemos a nossa língua dessa forma. Resolver nunca dizer nada contra alguém, mas submetê-los à maior honra cristã e amor. A não ser quando for estritamente necessário. E aí, quando falarmos, avaliarmos a nossa própria fala. Será que eu fui correto na maneira que eu falei, nas palavras que eu usei, na forma que eu transmiti? Eu acho que isso transformaria muitos relacionamentos
que estão aqui presentes. Então, aqueles que provaram a bondade de Deus expressam a sua bondade, tanto no falar quanto nas ações, e isso só demonstra o que está cheio o nosso coração. Aqueles que provaram a bondade de Deus, versículos 15 a 22, têm a garantia de seu cuidado para com eles. Olhem só agora esses versículos, versículo 15 em especial: os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Eu tenho 4 filhos. O meu filho mais velho tem 4 anos. É possível que eu esqueça, tá? As idades, se eu esquecer, não tem problema nenhum. Eu falo alguma coisa aqui, a gente finge que está certo. 4, 3, 2 e 1. Não, 2 e alguns meses. Pronto. A Manu fez 2 agora. Quando nós saímos para qualquer lugar, é extremamente estressante para mim e para a Luísa. Porque em todo momento nós estamos com os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos abertos, prontos para acudir, correr, proteger ou ajudar em qualquer coisa que for necessária. E eu sei que existem outros pais aqui que sabem exatamente o que eu estou falando. Nós sabemos que as mães possuem olhos atrás da cabeça, não é? É exatamente isso. Porque elas sabem tudo, elas estão sempre ligadas, sabendo o que está acontecendo, estão com os ouvidos abertos. Se escutar um choro, na hora já sabe que é o filho e sai correndo e vai buscá-lo e ajudá-lo e acudi-lo. É um pouco disso o que está sendo dito aqui. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. É estressante para mim e para a Luísa cuidar de 4, mas não é estressante nem um pouco para Deus cuidar de todos os seus filhos. E Ele faz isso com alegria e com amor e com bondade. Versículo 17: o Senhor escuta o nosso clamor e nos livra de nossas angústias. Versículo 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Seu coração está quebrantado? Seu espírito está pesado, está oprimido? Talvez você esteja aqui hoje de manhã deprimido, mal, um coração quebrantado. O Senhor está perto. O Senhor está perto. E Ele livra os de coração quebrantado e espírito oprimido. Ele se importa e Ele nos salva. Versículos 19 e 20. Muitas são as aflições do justo. E é interessante que esse versículo complementa o primeiro, né? Às vezes, ao lermos o primeiro, né, nossa, eu vou louvar a Deus o tempo todo. E aí a gente continua lendo e alguns outros versículos falam: Deus sempre me livrou, Deus sempre me tirou de minhas angústias. E talvez você esteja aqui falando: não eu. Deus não sempre me livrou, eu estou angustiado agora. Ainda não chegou ao fim da sua angústia. Espere no Senhor. E é interessante que Davi, ele não fala que nós não teremos aflições. Ele sabe muito bem disso. Muitas são as aflições do justo. Na verdade, nós provavelmente teremos mais aflições do que o injusto. Mas o Senhor de todas o livra. Teremos muitas aflições, mas é justamente na aflição que experimentamos o livramento e a bondade de Deus. E aí no versículo 22, resgatados e livrados da condenação. Aqueles que têm a bondade de Deus, que já experimentaram dessa bondade, louvam a Deus, independente das circunstâncias, relembrando do que Deus fez para com eles e para com todo o seu povo. Eles expressam a bondade de Deus porque o seu coração está inundado com essa bondade. A boca e as suas ações são transformadas.
E eles têm a certeza de que Deus está com eles, de que Deus cuida deles, de que Deus ouve o seu clamor, de que os olhos do Senhor estão repousados sobre eles, de que o anjo do Senhor, no versículo 7, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E, meus irmãos, a maior bondade de Deus já foi demonstrada. E nós deveremos nos recordar continuamente disso. Eu não pude evitar, ao ler esse versículo 8, provem e vejam que o Senhor é bom. Eu não pude evitar de pensar em Jesus na sua última ceia, em Mateus 26, sentado à mesa com seus discípulos, esperando, aguardando, sabendo que ele iria para a cruz. E então pegando o pão da ceia e falando: tomem, este é o meu corpo. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Jesus estava falando para eles: eu estou dando a mim mesmo para vocês, eu estou me entregando a vocês. Tomem, peguem, provem, experimentem da bondade de Deus. E as pequenas bondades vão nos ajudando à medida que as dificuldades e as aflições vão aumentando. Nós vamos experimentando mais livramento e experimentando e provando mais bondade e mais bondade e mais bondade à medida que somos fiéis aos mandamentos de Deus e fiéis à palavra de Deus. E Cristo nos convida também a provarmos dessa bondade. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Por quê? Porque ele é manso e humilde. Essa é uma das únicas vezes que Jesus se descreve, e essas são as palavras que ele escolhe para se descrever. Ele é manso e humilde. Tem um livro muito bom chamado Manso e Humilde, que alguns de vocês estão lendo, eu recomendo para todos vocês, que fala um pouquinho sobre o coração de Jesus e o seu caráter bondoso e como ele é manso e humilde e nos convida a virmos a ele. Então nós experimentamos da bondade de Deus juntos à cruz, lendo a sua palavra continuamente, nos recordando da graça e da misericórdia de Deus continuamente para conosco, vendo como Deus foi fiel ao longo de toda a história do seu povo e que ele não vai mudar agora, e não é com você que ele vai mudar de ideia. Ele vai falar: eu não vou ser mais bom, eu não vou mais livrar os meus filhos da aflição. Confie, experimente essa bondade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, esteja conosco, Pai. Nos ajude a nos recordarmos continuamente da Tua bondade, a de fato provarmos da Tua graça e misericórdia na nossa vida. Nos ajude, Pai, a provarmos continuamente da Tua bondade na Tua palavra, nos meios de graça, aproveitando dos sacramentos, dos cultos, da comunhão dos irmãos. Nos ajude, Pai, a nos relembrarmos continuamente de como o Senhor nos livrou da nossa maior aflição e que isso nos ajude, Pai, a confiar em Ti quando formos afligidos por coisas muito menores. Nos ajude a não desesperarmos, a não temermos, mas a corajosamente termos fé em Ti e confiarmos no Teu caráter bondoso para conosco. Em nome de Jesus. Amém.